O próximo trabalho é do Cassiano. Ele está presente? Oi, bom dia. Estou sim. Bom, o título do trabalho do Cassiano Tavares é Otimização Topológica aplicado no contexto de próteses humanas. Meu nome é Cassiano Tavares, eu estou sendo orientado pelo professor Benac e eu vou dar uma pequena noção do que a gente está trabalhando agora para vocês. Então, basicamente, a gente vai passar por esses 4 tópicos aqui no dia de hoje e o nosso trabalho é contextualizado na bioengenharia. Então, hoje, o maior desafio da medicina regenerativa na atualidade é reproduzir essencialmente todas as funcionalidades dos ossos humanos quando há necessidade de uma prótese. Por que que é tão difícil a gente atingir esses resultados? O osso, ele tem 3 formas de contornar um dano. A primeira é com talas e gesso, né? A segunda é fazer um enxerto com o próprio material ósseo do paciente, e a terceira é fazer um implante de prótese ou órtese, né, para restabelecer aquelas funções mecânicas a princípio. Só que os ossos, eles têm umas características essenciais muito específicas, porque ele tem uma parte da composição dele estritamente orgânica, que envolve esses materiais. Então, cada fase do osso, então, quando é o tecido ósseo, quando é cartilagem, quando está calcificado, quando está com fibrose, né, que são as imagens anteriores, eles têm características diferentes. Então, isso torna muito difícil a gente atingir todas as características simultaneamente. A gente tem que otimizar as características de permeabilidade, porque o osso é um organismo vivo, então ele tem metabolismo. Com isso, ele precisa ter canais para levar todos os nutrientes necessários para a irrigação do tecido ósseo. E ele também tem propriedades mecânicas aqui, como a gente pode ver, ó, o modo de elasticidade, coeficiente Poisson. Então, ele trabalha nessas duas áreas. Então, a complexidade está em atingir a geometria e o material, né, acertar os dois, de modo a gente garantir todo esse metabolismo ósseo e garantir as propriedades mecânicas. Com isso, foi detectado há alguns anos que as próteses que a gente vem trabalhando nos últimos anos, geram um certo fenômeno que é muito crítico, que chama stress shielding. O que é esse fenômeno? Todos os ossos adjacentes, eles identificam que a prótese é um corpo estranho e na hora do impacto mecânico, eles direcionam todos os esforços para a prótese de modo a tentar eliminar esse corpo estranho. Isso é ruim, porque os ossos adjacentes que não sofrem esse impacto, eles não fazem o metabolismo, não desgastam e acabam ficando menos densos, em consequência disso, eles ficam mais leves. Então, aumenta significativamente a probabilidade de uma fratura nos ossos adjacentes à prótese. Então, com isso, a gente vem passando nos últimos 10 anos por esforços muito elevados na área de manufatura aditiva, onde o pessoal já conseguiu evoluir a utilização dessa técnica para acessórios, moda, mobília, e agora a gente chegou na parte de próteses humanas. Então, eu vou mostrar alguns casos aqui que seriam basicamente uma parte da bibliografia nossa, que vão contextualizar esse mundo, né, que a gente está vivendo, de otimização topológica, mas uma fatura aditiva, bem alinhado com a indústria 4.0. Então, o primeiro caso que eu vou mostrar para vocês foi a primeira prótese impressa no mundo. Nesse ano de 2021 está completando 10 anos. Foi uma senhora de 82 anos que teve um câncer muito sério na região da mandíbula, onde o pessoal fez essa prótese aqui. Foi um convênio de universidades do Reino Unido e de uma empresa privada chamada Shilo, e eles conseguiram reproduzir exatamente a geometria necessária para devolver o sorriso a essa senhora de 82 anos. Isso foi um marco histórico. O segundo projeto que eu mostro a vocês foi uma associação de engenheiros e médicos da Alemanha, onde eles conseguiram devolver uma parte do crânio
de um senhor de 55 anos, onde sofria um grave câncer nessa região aqui, ó, perto do nariz. Então, eles fizeram essa prótese aqui com os apoios necessários para fazer os apoios mecânicos aqui na região do crânio desse senhor. Então, observe que a situação dele era bem grave, né, conforme a gente apresentou nas imagens anteriores, mas com o esforço desse time multidisciplinar foi possível recuperar as funções de mastigação, deglutinação e o sorriso desse senhor. Terceiro caso que eu vou mostrar a vocês, isso a gente tem que ressaltar que foi um grande marco na história, porque foi um dos artigos mais citados na literatura mundial e são de um time brasileiro da Unicamp, onde eles pegaram esse jovem aqui que sofreu um acidente de moto, ele teve essa grande região do crânio deformada, ó, observe que está bem deformado aqui, nesse acidente de moto, e o que eles fizeram? Eles criaram a maior prótese com a maior superfície até o momento, então por isso que esse artigo é muito reconhecido. Qual foi o método que eles utilizaram? Eles escanearam diversas vezes o crânio do paciente e traçaram uma linha de geometria para espelhar o outro lado, para simular o lado danificado. E com isso, eles criaram essa prótese com essa superfície tão elevada. Para não correr risco, né, que eu ter que abrir a cabeça do paciente, o que eles fizeram? Eles imprimiram em tamanhos reais o crânio e já a prótese para fazer os testes de montagem preliminares na bancada. E aqui eu apresento para vocês a imagem desse jovem 60 dias após a cirurgia. Você nunca imagina que ele sofreu um dano daquele tamanho. Então, todos esses esforços apontam que o trabalho que a gente está conduzindo tem uma justificativa que a gente vai levar benefício à sociedade humana através desse esforço computacional, né, para atingir essas geometrias. E a questão de pesquisa é quais são os limites de customização que a manufatura aditiva pode alcançar se valendo da técnica de otimização topológica para trazer benefício à sociedade humana na produção de próteses. E com isso a gente passa a ter algumas outras análises, né? Por que a otimização topológica se tornou tão importante, tão atraente nesse contexto? Porque a otimização paramétrica, você fixa os pontos de contorno, as condições de carregamento e tenta otimizar no modo de treliças, né, que é o elementos finitos básico. Já na otimização de configuração, você busca otimizar as formas de contorno, por isso que esses furos estão distorcidos. E na otimização topológica, você busca otimizar as geometrias dentro de um espaço restrito. Eu vou mostrar um vídeo que vai explicar melhor. Então, basicamente, você parte de um domínio definido, lança todas as suas restrições e a inteligência da otimização topológica vai criando a melhor geometria baseado nessas restrições e nesse domínio restrito. Então, aqui chegou a geometria final. A ferramenta que a gente escolheu para implementar tudo isso foi o Phoenix, que é uma ferramenta voltada para modelagem de equações diferenciais. Tem bastante material disponível na internet. Então, a gente está na parte de criação computacional dos modelos e por isso que eu agora, nesse momento, não consigo apresentar maiores resultados a vocês. Bom, era isso. Eu agradeço pelo tempo de vocês e muito obrigado por tudo. Parabéns, Cassiano. Ótimo trabalho. Muito obrigado. Temos duas perguntas aqui no chat. A primeira é do professor Armando. Ele disse: Cassiano, parabéns. Quais variáveis de saída você está considerando na sua otimização topológica? Basicamente, a gente vai considerar as matrizes de permeabilidade e matrizes de elasticidade que vão gerar a geometria final daquele modelo, né? Então, a gente vai buscar otimizar as características mecânicas e otimizar as características de permeabilidade para adquirir o melhor dos dois mundos, né? Otimizar simultaneamente todas as características biológicas e mecânicas. Legal. Temos outra questão do professor Sidney Bruce. Ele disse: parabéns, Cassiano. Resultados de otimização topológica costumam produzir geometrias complexas, difíceis de fabricar com processos tradicionais.
Sua otimização conseguiria contornar isso? Sim, eu tô me baseando em vários grupos, tá? E isso está se tornando a nossa pesquisa mais complexa. Tem um grande grupo na Universidade do Porto, em Portugal, que é dedicado a esse tópico nos últimos 25 anos. Então, eles têm uma trajetória muito grande e cases de sucesso muito grandes utilizando essas técnicas, já fazendo as impressões, né? Não é só no sentido computacional. O problema que eu estou enfrentando, assim, nos últimos 6 meses, que eu estou tentando implementar e estou sofrendo bastante, é porque todo o contexto teórico que eles deixam nos trabalhos deles, eu não sei se é por causa da restrição de palavras ou na restrição de páginas, ou por causa da filosofia dos departamentos. Assim, tem um grande departamento em Portugal, que é o que eu mais sigo, tem um na Espanha e um na Universidade de Marseille, na França. Todos eles não deixam todo o contexto teórico para você pegar e reproduzir os resultados. Então, é isso que eu estou sentindo muita dificuldade, uma vez que passou por um corpo de avaliadores, né? Eu acho que esse ponto teria que ser levado em consideração, porque os resultados a gente não consegue reproduzir. E daí a última cartada na manga que eu estou buscando é, beleza, não foi possível implementar e reproduzir esses mesmos resultados. Inclusive, estou em contato com o pessoal lá, só que eles estão muito relutantes em fortalecer uma pesquisa em conjunto, com a UFSCar. Simular resultados, né? Simular os parâmetros e ver como que é o comportamento do modelo. Uma vez que a gente já É. tem os domínios estabelecidos, né? Então a gente simula os parâmetros, mesmo que não sejam os que foram utilizados nesses trabalhos, né? A gente tem uma noção do comportamento e análise de sensibilidade, né, de cada variável. Ok, nós ainda temos duas perguntas com um tempinho um pouquinho curto, mas eu vou falar. O professor Benac te parabenizou pela apresentação e pelo trabalho. O professor Obrigado. Armando disse: no caso da otimização mecânica, você está falando de rigidez, de forma a conduzir o stress shielding, ou de resistência mecânica, pensando na vida em fadiga, por exemplo, ou as duas coisas? Já por esse contexto dos 25 anos lá do grupo, eles já otimizam os dois cenários, tá? Uhum, Então, a permeabilidade é para garantir a permeabilidade, assim, a gente está falando em fluxo, né? Fluxo tridimensional. Mas ela também otimiza os padrões biológicos, em consequência disso, reduz o stress shielding, né? uhum, Porque os ossos adjacentes, eles vão imaginar que aquilo lá está fazendo metabolismo, porque ele está levando os nutrientes necessários, né, ao longo da geometria, então ele não seria um corpo estranho. E daí, na parte do estresse mecânico mesmo, como as densidades são muito próximas, isso é um detalhe que eu não consegui falar na apresentação, todas as primeiras próteses que eu apresentei lá foram feitas em titânio, né, por causa das propriedades mecânicas. Hoje eles já estão verificando que no titânio não é a melhor solução. Assim, é uhum. melhor fazer um material mais customizado. Primeiramente, agora, para a produção de prótese, é altamente customizável. Eles veem todas as características da vida da pessoa, né? Todas as características físicas, se ela faz esporte, se ela não faz, se ela é sedentária e tal, e faz a prótese específica para aquela pessoa. Então, faz todo o escaneamento dos ossos adjacentes e produz aquilo lá altamente customizável para aquela aplicação. Então, essa parte do estresse mecânico, eles já verificaram que, basicamente, o titânio puro, ele não vai atender, porque os ossos adjacentes vão identificar a densidade maior dele e vai gerar stress shielding. Então, por isso que a otimização topológica ela reduz a densidade, né, na camada de superfície, Uhum. e também você fazendo um material mais customizado com ligas de titânio, não com titânio essencialmente puro, você vai contornar esses dois mundos, né? Tanto a permeabilidade quanto o estresse mecânico. Show.
Cassiano, muito obrigado. A gente está com o tempo já estourado. As perguntas que surgiram no chat, depois a gente te manda por e-mail para você responder, tá? Parabéns Perfeito. pelo seu trabalho, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado, professores. Muito obrigado.